Ortografia. Nós temos palavras que são grafadas com X e com CH. E com X ela significa uma coisa e com CH ela significa outra. Por exemplo, a palavra cheque com X e a palavra cheque com CH. Cheque com CH é o documento, vou preencher um cheque. Cheque com X é o do checkmate, lá do jogo de xadrez. Então é a mesma palavra, mas com X ela significa uma coisa e com CH ela significa outra. Por exemplo, a palavra coxo com X e coxo com CH. Coxo com X seria uma pessoa deficiente e coxo com CH é aquele recipiente onde se coloca comida para o gado, por exemplo. Taxar com X, taxar com CH. Né? Então, taxar, né, com X significa determinar uma taxa. O governo taxou o arroz em 10% lá de imposto. Né? E taxar com CH significa apertar. Né? Apertar, arrochar. Chá com CH e chá com X, também é a mesma coisa. Né? Sempre, quando grafamos com CH, a palavra tem um significado, quando com X tem outro. Mas existem as duas formas de grafia dessa palavra. O emprego do G e do J. Vamos ver primeiro o G. Nós empregamos o G nas terminações agem, igem, ugem. Exemplo, garagem, vestigem, ferrugem, viagem. E empregamos também nas terminações ágio, égio, ígio, ógio e úgio. Por exemplo, pedágio, sacrilégio, vestígio, relógio. Então essas palavras são com G por causa dessas terminações que já vêm com G. Agora com J, nós empregamos nas formas verbais terminada em jar. Por exemplo, relampejar, viajar, trovejar, esbravejar. Eu vou chamar a atenção aqui para o verbo viajar. Viajar é com J, mas se eu falo assim, ó, espero que eles viajem, né? Aí vai ser, né, espero que eles viajem, vai ser com J, embora termine em em. Sabe por quê? Porque o verbo de onde essa palavra deriva é com J e não com G. Já o substantivo viagem é com G, terminado em em. Empregamos também J nas palavras de origem africana, árabe ou palavras exóticas. Lembra que eu falei que temos que ter muita atenção na ortografia, porque não sabemos a origem de todas as palavras? Então, o uso e a atenção é que vai fazer com que a gente, na hora de escrever, escrevamos essa palavra corretamente. Por exemplo, canjica, manjericão, jiboia, jerico, pajé, jiló, acarajé, ubirajara, jenipapo. Essas palavras ou são de origem tupi, ou são africana, ou são de origem árabe, ou então palavras exóticas. Mas nós não sabemos qual que é de cada uma dessas situações. Por isso é importante atenção e termos sempre do lado um dicionário. Caso de dúvida, consulta o dicionário, porque aí aquela palavra já fica marcada na sua memória. Outros casos com J, né? Jumento, jeito, majestade, ajeitar, majestoso. Emprego do hífen. O hífen sofreu algumas mudanças com a última reforma ortográfica. E nós empregamos o hífen nos seguintes casos. Quando nós temos um prefixo e a letra seguinte começa com H. Por exemplo, super-homem. Nós temos o prefixo super e a palavra homem. Então, quando eu junto, fazendo uma palavra composta, aí eu coloco o hífen. O mesmo acontece com super-herói, mini-hospital, sub-humano, sub-reitor e sub-brasileiro. Né? Então, essas palavras têm esse prefixo ou um falso prefixo, né? E a seguinte ou começa com a mesma letra, no caso de sub-brasileiro, termina com B e começa com B, ou então começa com H. Nesses casos, nós temos que usar o hífen, é o que diz a última reforma ortográfica. E nós usamos também em palavras iniciadas
com letras idênticas, tanto a primeira palavra quanto a segunda. Por exemplo, mini-internato. Mini, que é o prefixo, termina com i. Internato começa com i. Então, se vem a terminação igual ao início da segunda palavra, eu tenho que separar por hífen. Outro caso, micro-ondas. Micro termina com o, ondas começa com o. Então, eu tenho que separar por hífen. Interregional, a mesma coisa. Inter termina com R, regional começa com R. Superrealista, a mesma coisa. Observações. Sem hífen, palavras como autoavaliação, contrarrazão, ultrassonografia e antibiótico. Então, essas palavras não vêm separadas por hífen. Prefixo pan ou circum. Essas palavras que têm esse prefixo, né, pan e o prefixo circum, também são separadas por hífen. Exemplo, circunnavegação. Circum, hífen, navegação. Circunhospitalar. Circum, hífen, hospitalar. Circunmurado. Circum, hífen, murado. Né? Circunambiente. Circum, hífen, ambiente. Pan-americano. Pan, hífen, americano. Pan-marítimo. Pan, hífen, marítimo. Então, sobre o uso do hífen, de acordo com a última reforma ortográfica, nós temos que ficar atento a todas essas situações. Nós usamos o hífen também com os prefixos vice, ex, pró, além, pré e pós. Por exemplo, vice-prefeito, vice, hífen, prefeito. Pré-vestibular, pré, hífen, vestibular. Pós-graduação, pós, hífen, graduação. Ex-namorado, ex, hífen, namorado. Então, com esses prefixos, nós usamos também o hífen. E, por fim, né, nós escrevemos sem hífen, né, as seguintes palavras iniciadas pelos seguintes prefixos: co, ré, des e in. Por exemplo, a palavra cooperar. Pela regra que nós vimos anterior, essa palavra deveria ter hífen, porque co termina com o, operar começa com o. Só que são exceções a essa regra. Então, cooperar não tem hífen, coordenar não tem hífen, coabitar não tem hífen, coautoria não tem hífen, coautor não tem hífen, restabelecer, ré termina com E, estabelecer começa com E, mas não tem hífen, porque são exceções à regra. O mesmo acontece com inabilitado, inábil, desumano, desorientar, desonestidade e desonra. Então, os casos de emprego do hífen estão sintetizados nesse nosso estudo aqui.